Eu, por exemplo, fico vendo o pessoal falar de teologia. Teologia, e a teologia que chega até aqui, é toda uma teologia de natureza newtoniana. Algumas delas ainda eram teologias antigas, pré-copernicianas. Não tem como você discutir espaço, tempo, predestinação, liberdade individual existencial, pensando com categorias antigas, categorias que orientaram Santo Agostinho, Tomás de Aquino e os que foram pensadores reformados do século XVI. Ficou tudo totalmente obsoleto. Sem essa revisão, sem essa compreensão, sem o entendimento do significado do espaço-tempo, não dá para fazer mais teologia com transcendência. Não dá. Dá para fazer essa teologia, que é muito mais uma obra de ficção, aplicada ao interesse do indivíduo, na maioria das vezes, à leitura política dele, ou a pequena e medíocre leitura filosófica que se possa fazer das coisas. Como, por exemplo, a velha perguntinha que eu estou respondendo desde Manaus e que, por exemplo, está respondida e repetida no meu livro Viver, Desespero ou Esperança, numa quantidade grande de livros, e o último, onde eu ainda tive coragem de mencionar essa questão, sobre que foi levantada por Baudelaire, na França, sobre se Deus é bom, não é todo poderoso, se é todo poderoso, não é todo bom, porque tendo todo poder não teve a bondade suficiente para realizá-la em favor dos humanos, ou tendo toda a bondade não teve o poder suficiente para executá-la. Isso é coisa de criança, é bobagem. E porque na realidade, tudo que diz respeito ao sofrimento humano tem a ver com duas coisas muito simples. A primeira delas, e a 95% delas, tem a ver com o homem. Não tem a ver com Deus. Não é Deus que faz com que o PIB de 65% da população mundial esteja nas mãos de 2.300 pessoas. Isso não foi uma distribuição divina. É humana e consentida por nós. Ou não passa disso. O sofrimento, a segunda causa, o sofrimento que vem diretamente da natureza é mínimo. Mínimo. E cada vez a gente entende mais as causas. Não é como no passado, que parecia um acidente, um descuido e um descaso divino, não. Hoje a gente sabe de onde veio, sabe razões de natureza genética, de deformidades no DNA, assim como a gente reconhece outras deficiências de natureza física que acontecem no mundo animal inteiro e com uma proporção maior entre os humanos, por causa do que a gente come, por causa de como a gente vive, por causa daquilo que a gente acumula, por causa das nossas raivas, por causa das nossas iras, por causa dos nossos sentimentos que se psicossomatizam e alteram profundamente a natureza da nossa própria realidade física, mental e psicológica. Há muita gente que nasce doente por causa das heranças recebidas, das sífilis, das gonorreias, das doenças mentais, dos abusos dos pais, de modo que não são questões de natureza filosófica, elas são muito mais de natureza médica, são muito mais de natureza sociológica, tem muito mais a ver com o estudo do que nós humanos fazemos em nós mesmos e uns contra os outros. É uma filosofia tosca, boba, aceitar essa questão como uma provocação.
Eu estou na iminência de lançar o curso A Filosofia de Jesus, na esperança de mostrar como é que Jesus não tinha essas questões. Ele não se deixava prender por nenhuma forma de metafísica e nem tentava responder, e nunca creu em apologética. Jesus não cria em apologia. Apologia é coisa de grego, é de Apolo, é do Deus do discurso, é do Deus das inteligências discursivas, ou seja, apologética é puro paganismo, e é um paganismo burro, porque tem a ver com algo tão incipiente que não cabe em Deus. Quando alguém pergunta sobre a existência objetiva de Deus, não merece resposta, porque a existência de Deus não é objetiva. Não é. A existência do universo é objetiva. A existência de Deus cai no campo onde nem a própria subjetividade cabe para definir. Como eu tenho dito, e pouca gente parece ter entendido, Deus não existe de maneira objetiva e, portanto, não tem nada a ver com as questões objetivas. Deus é. As coisas existem em Deus, mas Deus não existe nas coisas. Tudo que existe é em Deus. Nele nós somos, existimos e respiramos. E com muita sabedoria, os gregos disseram isso, vários deles, inclusive Epimênides. Mas Deus não existe. Deus não é objetivo. Deus não habita o mundo das discussões apologéticas. Isso cabe para as pequenas e tolas coisas da existência humana. Quando alguém está sofrendo, Jesus tratou como sofrimento, não como questão teológica ou filosófica. Quando o absurdo se manifesta, ele se manifesta apenas porque ele quebra os fatores causais do que de maneira preponderante acontece com a natureza dos homens e dos animais. Mas nada além disso, foi só uma quebra estatística, como você vê entre todos os tipos de animais que rastejam e andam sobre a terra, que voam ou que habitam os mares. Existem anomalias, existem deficiências, existem cruzamentos indevidos, existem gestações inadequadas, inapropriadas, com resultados de aleijões ou de anomalias. É Senhor quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É a pergunta em João 9. A resposta de Jesus choca todas as apologias e todos os apologetas e todos os que têm a presunção, por mais medíocre que seja o raciocínio, de darem alguma resposta a essa questão, porque na realidade nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nas superações que ele experimente, nas curas que ele prove, ou nos desenvolvimentos humanos que ele ou ela venham a realizar, manifestem-se as glórias de Deus. A gente veja como a gente pode enxergar sem olhos, ouvir sem ouvidos, pode desenvolver sentidos extrasensoriais quando os nossos sentidos imediatos falham, e como a gente transcende ao limite sensorial através da expansão da mente, do espírito e de compreensões que só se alcança quando a vida, como existência, nos traz negações de normalidade. Então, aonde quer que você tenha uma questão, se você acha que ela é importante, pode me colocar aqui, porque eu até hoje não encontrei um único argumento neste mundo
que me coloque, que me esprema na parede, ou que me faça ficar constrangido ou pensando, porque as melhores questões filosóficas encurralantes em relação a Deus são banalidades tolas, praticamente filosoficamente torpes, e só são um problema para quem ainda não chegou lá, não aprendeu a pensar, muito menos a transcender, e não discerniu qual é a filosofia de Jesus.